Olá! Hoje o tema é ter razão ou ser feliz? Eu falei dele no filme, no livro, no vídeo que eu fiz, Lidar com o Público. Eu tô pegando, eu assisto, como eu já disse, eu assisto todos os meus vídeos mais de uma vez, porque eu gosto. E aí, quando eu tô assistindo, eu vejo que eu disse, eu vou falar nisso depois, eu vou falar nisso. Aí eu vou anotando. Então, nesse tema, eu puxei em lidar com o público. Ter razão ou ser feliz? A resposta mais básica, parece que é óbvia, né? Ser feliz, claro. Mas, no fundo, a gente não escolhe ser feliz, a gente escolhe ter razão. Por quê? Seres humanos são vaidosos. E ter razão é estar certo. Ser feliz é estar errado. Então, a gente normalmente, na fala, a gente diz, que é isso, eu prefiro ser feliz. Mas normalmente os humanos, e quando eu falo assim os humanos, parece até que eu não sou humana, né? Parece que eu sou extraterrestre. Mas eu gosto de nos referir a nós mesmos como os humanos, inclusive a mim mesma. Porque eu não sou humana o tempo inteiro. Na minha percepção, eu sou um espírito, eu não sou uma humana. De verdade, eu não sou uma humana, eu estou uma humana. Então, eu gosto de dizer nós humanos, né? Então, os humanos. Quando a gente está no modo os humanos, a gente é muito vaidoso. Mas muito vaidoso mesmo. E tá feliz, né? Escolher a felicidade é escolher estar errado. E numa discussão, num debate, a gente nunca escolhe estar errado. A gente escolhe estar certo. Mesmo quando a gente diz, vai em paz. Eita! Fique na paz. Quando a gente está dizendo fique na paz, no fundo, a gente quer mandar o outro pro inferno, tá? Por quê? Porque a gente está com a vaidade da gente ferida. Então, a maioria dos seres humanos ainda escolhe ter razão. No fundo, na prática, escolhe ter razão. E o que é ter razão? É eu tô certo e você tá errado. Seja lá que motivo for, certo? Não precisa ser alguma coisa muito importante, não. O copo tá meio cheio. Se eu acho que o copo tá meio cheio, acabou-se. Não adianta alguém vir me dizer que o copo tá meio vazio. Eu posso dizer, vá na paz, fique em paz, né? Mas eu estou dando uma banana para essa pessoa e estou assumindo a minha razão, tá? O que é escolher felicidade? É realmente dizer o que o Sócrates parece falou, né? Aquele filósofo grego. Só sei que nada sei. Então, ao invés de dizer eu sei que o copo ou tá meio cheio ou tá meio vazio, é ele dizer eu não sei. Eu não sei. Eu gosto de pensar que o copo tá cheio, certo? Mas há espaço para o copo estar meio vazio também, né? Não tem nada demais, ele tá meio vazio. Não, eu não. Se eu acho que eu tô certa, eu brigo por isso, tá? E fico aborrecida, fico humilhada se alguém disser que eu estou errada. Então eu não escolho a felicidade. Para escolher a felicidade é um trabalho imenso que você pode ouvir no meu vídeo 30 anos em uma caverna. Para a gente abrir mão da vaidade, leva uma encarnação, ou duas, ou três, tá? Eu acho que é a coisa mais complexa para um humano soltar, que é a sensação de eu quero ser importante. E quando eu digo eu quero ser, e veja, gente, isso não é consciente não. Você não vai concordar comigo. Você vai escolher a razão. Enquanto eu estiver falando isso, você que está me ouvindo, você vai escolher a razão. Você não vai escolher eu não sei. Você vai dizer isso que Nanda está dizendo é uma besteira. Claro que eu escolho a felicidade. Tá louco, mas não escolhe não, viu? E agora eu tô escolhendo a minha razão. Se você for bem honesto,
né? E coisa que a gente não consegue ser, principalmente quando fere a nossa vaidade, a gente não consegue ser muito honesto quando o assunto de qual a gente deveria ser honesto rompe, fere a nossa vaidade. E o que significa ferir nossa vaidade? Nos colocar como uns seres inferiores. Ignorantes, né? Aí é inferior. Frágil, aí é inferior. A gente não quer ser desimportante, principalmente se eu não tenho nenhuma significância. A gente quer ter significância. Nosso ego quer ter significância. Eu não vou nem dizer que é a gente como um todo. Mas o cavalo, né? O ego, que é o cavalo, que é o recipiente que momentaneamente comporta o ser espiritual, né? Ou o portador da luz. Nós todos somos demônios, né? O Lúcifer, se eu não me engano, a palavra Lúcifer quer dizer portador da luz. Todos nós somos Lúciferes. Porque todos nós somos portadores, os humanos são portadores da luz, ou seja, são recipientes pelo qual passa uma coisa, tá, gente? Não sei nem o que é, uma coisa que vivifica e tem uma consciência mais ampliada, que quando está passando pelo recipiente, ela reduz muito. É como se você tivesse uma luz que cega, passando por um recipiente âmbar, por exemplo, âmbar. Essa luz, ela vai ter mais da metade dessa luz vai ser apagada. E quando a gente está nesse recipiente âmbar, que é o ego toma conta. E aí quer ser importante, mas ele morre. Ele não pode ser tão importante porque ele morre. E aí ele passa a existência dele todo dia tentando não morrer. E é isso que é escolher a razão, tá? Quando a gente desiste dessa coisa, né? Quando a gente diz, ok, morrer, ok, não ser muito importante, aliás, ok, não ser nada importante, ok, ser insignificante, né? Que é como diz no Tao, né? Você só domina você se você sair do general para o soldado raso. Não é assim que ele fala, não, mas é mais ou menos isso. Quando você sai do eu sou importante, por tudo bem, eu sou igual a uma formiga, a uma barata, pior. Eu e uma barata estamos equivalentes, como importantes no nível universal. Quando eu percebo que eu e uma barata, uma bactéria, um vírus, estamos no mesmo patamar, nós não somos os escolhidos do divino. Simplesmente nós existimos, assim como a barata existe, o vírus existe. E assim como a barata existe e vai morrer, a gente também vai morrer. Né? Veja, se até o sol vai morrer, então, para você ver, né? O sol vai morrer, então por que a gente não morre? Né? E quando a gente faz as pazes com isso, a gente abre mão. Mas as pazes de verdade, não é das pazes da boca para fora, porque da boca para fora todo mundo é iluminado. Da boca para fora todo mundo é iluminado. Eu quero ver na hora que você está num debate, que você está dizendo, é para virar à esquerda, e o outro diz, não, é para virar à direita, esquerda, direita. E aí eu quero ver você ficar em paz, de verdade, né? Não aquele vai em paz, fique na paz. Não, e dentro de você toda apertada, não. É dizer, ok, bora experimentar então. E se tiver errado, não tem problema, a gente dá meia volta e segue o outro caminho. Sem eu dizer, tá vendo? Eu não disse, eu é que estava certa, tá? Então, todo mundo que eu conheço, tá? Gente que eu conheço, tá? Saibam, vocês escolhem estar certos. Não escolhem ter razão, não escolhem ser felizes. Ainda não escolhem ser felizes. E aí você pode perguntar, tá, Nanda, tu estás aí falando cheio de domínio, e tu? Eu já escolho ser feliz em alguns momentos, mas não em todos, né? Alguns o meu ego ainda fica de frente, tá? Tá diminuindo isso, porque eu tô prestando atenção. Porque a primeira coisa pra gente mudar é a gente admitir. Quando a gente admite, que é aquela questão, aceita que dói menos. Quando a gente admite que eu tenho vaidade, a vaidade começa a se dissolver, porque o olhar do observador
faz a coisa mudar. Então, quando eu digo, ok, tudo bem eu ser vaidosa também, porque eu tenho um ego e o ego ainda está presente em mim, o ego ainda tem prevalência nessa existência, e tudo bem eu ser vaidosa de vez em quando. Quando eu faço as pazes com a vaidade, quando eu não estou brigando para não ser vaidosa, porque eu quero ser vaidosa de não ter vaidade, porque até a ideia de eu não sou vaidosa é vaidade. Tá? Então, quando a gente diz, ok, ser vaidoso de vez em quando, né? E eu tô observando isso para poder escolher com mais consciência ser feliz, ao invés de ficar aborrecida quando eu... eu esqueci de tirar o óculos, hoje. Esqueci de tirar o óculos. Tá aparecendo a tela. Era por isso que eu não tô usando o óculos, porque tá aparecendo a tela aqui, ó, do meu computador. Mas eu esqueci. Vou falar assim, então. Até bom, porque aí o pescoço não fica o pescoço de uma pessoa de 55 anos. Fica um pescoço de uma pessoa de 17. Porque eu tenho 17 anos hoje. Nesse momento eu estou trabalhando minha mente para ter 17 anos, porque eu quero chegar aos 100 cronológicos, né? Então eu tenho que pensar que eu tenho 17 anos para poder ir até os 100. Então eu vou falar assim, porque aí não aparece muito coisa. Então veja. Até isso, até a vaidade de não ter vaidade é uma vaidade. Então, veja como a vaidade é complexa da gente pegar. Como eu disse num outro vídeo, a vaidade é como um sabonete molhado. Ela é difícil de você pegar, ela sai. A gente pensa que pegou ela tá longe da gente. Então, só de admitir, sim, e dizer, tá tudo bem, ser vaidoso, não tem problema nenhum. Ser vaidoso é uma das características do ego. E juro por Deus que a vaidade só atrapalha a sua felicidade quando você luta para dizer que não tem. Se você aceita, dói menos, né? Se você aceita, não, tudo bem ser vaidosa, tudo bem de vez em quando eu querer ter razão, né? Tudo bem eu brigar por isso, né? Tudo bem eu perder o pé e não ser feliz naquele momento. Aí ela vai diminuindo, ela vai perdendo até a força em você. E ela não vai atrapalhando, inclusive de você estar alegre, feliz, contente, em paz interior, né? Mesmo tendo vaidade. Então é esse ponto que eu estou percebendo que eu estou agora. Eu tenho vaidade, eu às vezes ainda escolho a razão, então eu fico... não é triste que eu fico perturbada, vamos dizer. Há uma perturbação na minha paz interior. Ela é leve, ela é suave, mas ela existe. E às vezes, quando eu estou mais consciente, eu desligo a vaidade e aí volta. Mas ainda a maioria das vezes que isso acontece, eu ainda não estou tão consciente disso. E às vezes só fico consciente depois que toda a situação passa. Aí a minha lucidez volta. Porque é assim, quando o ego toma conta, a lucidez vai embora, né? Então ela vai para outro lugar. A lucidez, ela se esconde da gente. É feito a lua nova, né? Lua nova é quando ela fica toda escurinha. Então ela fica desaparecida, a lucidez. Mas quando a situação passa, a vaidade não precisa estar tão de frente, aí a lucidez vai voltando e você vai dizer, tá, naquela situação eu fui vaidosa e quis ter razão, né? Aí presta atenção nisso, não tem problema nenhum, como eu disse, os humanos não estão errados, os humanos fazem o melhor que podem, com a consciência que têm a cada momento. Quando a gente vai ampliando a consciência, essas coisas vão só modificando, mas essa é a brincadeira. A gente não precisa correr com ela, né? Um dia chega, como eu disse, 30 anos em uma caverna, mas o que é 100 anos para seres imortais? Nada. E no aspecto onda, no aspecto espiritual, há imortalidade. Só há mortalidade no aspecto partícula, no ego. A mortalidade existe no ego. No aspecto onda, ou no aspecto espiritual, não existe mortalidade. Porque não existe nascimento. Nunca nasceu, nunca vai morrer. Agora, o que nasce, morre.
e o ego nasce. Então ele vai morrer. Mas se você alcançar a perspectiva onda na partícula, que é no ego, você percebe que o tempo é nada. Então você tem a infinidade do tempo, que não existe no mundo onda, né? O mundo onda não tem tempo nem espaço, só existe tempo e espaço no mundo partícula. No mundo onda não tem tempo e espaço, tudo é aqui e agora. Então você tem tudo já, né? Então você pode se divertir, inclusive tendo razão, tá? Você começa a se divertir, inclusive você não perde o momento da diversão. Quer dizer, na hora que você está inconsciente, até você perde um pouco. Você se confunde com a vaidade, se confunde com a razão e aí fica meio nervoso. Mas quando você sai dela e olha e faz, tá, foi só uma brincadeira que eu perdi um pouco a consciência e tá tudo bem. E aí você tem condição de voltar ao estado de felicidade, se já tiver alcançado. Poucas pessoas alcançam realmente o estado de felicidade, de paz interior. Na maioria das vezes a gente tem uma capa de verniz, de alegria, não é felicidade. E eu já falei sobre isso, a diferença entre felicidade e alegria. Também tem um vídeo falando sobre isso, que é diferente, são duas coisas diferentes, são duas experiências diferentes, para falar melhor assim. Então, o que a gente sente na maioria das vezes é alegria, por isso que ela é momentânea. Por isso que o pessoal diz assim, eu tenho momentos de felicidade. Não, você não tem nada de felicidade. Você tem momentos de alegria. E isso qualquer ser humano pode ter. Felicidade só tem quem trabalha por ela. E às vezes você precisa de pelo menos 30 anos para atingir isso, trabalhando, tirando camada por camada do que impede você de acessar sua consciência, que é o que dá o estado de contentamento, beatitude e felicidade. Bom, saiba, Nandinha, a vaidosa, está dizendo para você, você escolhe a razão. Para dessa ideia de que eu escolho a felicidade. Toda vez que você estiver fazendo a pergunta, eu escolho a felicidade, eu escolho a razão. Você diz, não, eu escolho a razão. Tá tudo bem. E por enquanto tá tudo bem. Eu escolhi a razão. Tá? Não dê uma de sou superior dizendo eu escolho a felicidade. Porque você não escolhe. Não escolhe, não escolhe, não escolhe. E por hoje é só. Curta, compartilhe e comente. Curta, bota o coraçãozinho na Nandinha. Até a próxima.